Sejam bem-vindos ao canal Pro Veritate. Você está na playlist dos vídeos da obra da mística italiana Maria Valtorta, que relata toda a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, revelados a ela na década de 1940. Assista a esta sequência de vídeos desde o início, e receba você também as graças de conhecer melhor a vida de Jesus. O homem de Jabneel, o fim de Hermasteu, repreensão aos samaritanos que não têm caridade. Vários dias devem ter se passado. Digo isso porque vejo que o trigo, que nas últimas visões mal chegava a 1 palmo de altura, depois do último aguaceiro e do belo sol que o seguiu, já está alto e prestes a dar espigas. Os cereais ainda tenros em seus cálamos são agitados por uma brisa leve que brinca com as folhas novas das primeiras árvores frutíferas, que depois de florescerem, ou, enquanto as pétalas se agitam e caem, já abriram suas pequenas folhas tenras e brilhantes, de um verde claro esmeralda, tão belas quanto tudo que é puro e novo. As videiras ainda nuas e nodosas florescem mais tarde, mas nos retorcidos ramos que se entrelaçam de tronco em tronco. Os brotos já romperam a casca escura que os continha, e embora ainda fechados nela, exibem a penugem cinza prateada que é o ninho para futuras novas folhas e gravinhas, e os ramos lenhosos e retorcidos, como festões, parecem suavizados por uma nova graciosidade. Jesus passa pelos campos que sobem ou descem, seguindo a inclinação da montanha. Ele está sozinho. Ele está vestindo uma veste de linho, como deu sua última de lã a Samuel, e um manto azul vivo jogado sobre um ombro, suavemente enrolado em seu corpo e segurado por seu braço sobre seu peito. A faixa que cobre seu braço esvoaça suavemente na brisa suave, e com a cabeça descoberta, seus cabelos brilham ao sol. Ele passa e onde há crianças, inclina-se para acariciar suas cabecinhas inocentes e ouvir seus pequenos segredos, admirando o que elas se apressam em mostrar a ele como se fossem tesouros. Uma menina tão pequena que ainda tropeça ao correr, e se enrosca na saia curta que é comprida demais para ela, provavelmente herdada de um irmão nascido antes dela. Chega perto de Jesus com um sorriso que faz seus olhos brilharem e exibe seus minúsculos incisivos entre os lábios rosados. Ela carrega um buquê de margaridas, um grande buquê que segura com as 2 mãos, tantas quantas suas delicadas mãozinhas conseguem segurar, e ergue seu troféu dizendo: "Pegue, é seu, para a mamãe depois. Um beijo aqui." E com suas mãozinhas agora livres, como Jesus pegou o pequeno buquê, agradecendo-lhe com palavras de admiração, ela toca os lábios e fica de pé sobre os pés descalços, com a cabeça inclinada para trás, quase perdendo o equilíbrio, no vão esforço de esticar sua pequena pessoa até o rosto de Jesus, que ri. Pegando-a nos braços e levando-a, aninhada ali como um passarinho em uma árvore alta, em direção a um grupo de mulheres que estão mergulhando novos pedaços de pano na água límpida de um riacho para depois estendê-los ao sol para branqueá-los. As mulheres, curvadas sobre a água, levantam-se cumprimentando, e uma delas diz sorrindo: "Tamar tem te incomodado, mas ela tem colhido flores aqui desde o amanhecer, na secreta esperança de te ver passar. Ela não me deu uma, pois queria dá-las a ti primeiro. Elas são mais queridas para mim do que os tesouros dos reis.
porque são tão inocentes quanto crianças e me foram dados por alguém que é tão inocente quanto uma flor. Ele beija a menina que a coloca no chão e a saúda, dizendo: que a graça do Senhor venha sobre vós. Ele saúda as mulheres e segue seu caminho, cumprimentando os camponeses ou pastores que acenam para ele dos campos ou prados. Ele parece estar descendo para a parte baixa da região, em direção a Jericó. Mas ele retorna e toma outro caminho, que sobe novamente em direção às montanhas, ao norte de Efraim. As plantações aqui são ainda mais bonitas, pois o solo está em uma posição mais favorável e protegida dos ventos do norte. O caminho corre entre dois campos e, em um deles, há árvores frutíferas plantadas quase em intervalos regulares, e os brotos dos primeiros frutos já estão com pérolas nos galhos. Uma estrada que desce de norte a sul cruza o caminho. Deve ser uma estrada bastante importante, pois no cruzamento há um dos marcos miliários usados pelos romanos com Neápolis, gravado em seu lado norte, nas grandes letras lapidares dos latinos, e fortes como elas, e abaixo dele, em letras muito menores, apenas riscado na pedra, Siquém. No lado oeste, Siló, Jerusalém, e no lado sul, Jericó. Não há nome no lado leste, mas pode-se dizer que, se não há nome de nenhuma cidade, há o nome de uma desgraça humana, porque no chão, entre o marco miliare e a vala ao longo da estrada, cavada para drenar as águas da chuva, como em todas as estradas cuidadas pelos romanos, está um homem, entorpecido, um monte de trapos e ossos, provavelmente morto. Jesus se inclina sobre ele ao vê-lo entre as ervas daninhas que as chuvas da primavera fizeram crescer na vala e o toca, perguntando: Homem, o que há com você? Um gemido é a resposta, mas o emaranhado se move, se desenrola, e um rosto emaciado, branco como a morte, aparece, e dois olhos cansados, sofridos e lânguidos olham cheios de espanto para aquele que está curvado sobre sua miséria. Ele tenta se sentar, pressionando as mãos emaciadas contra o chão, mas está tão fraco que não conseguiria sem a ajuda de Jesus. Jesus o ajuda e o apoia com as costas contra o marco miliário e lhe pergunta: O que há com você? Você está doente? Sim, um sim muito fraco. Mas por que partiste sozinho neste estado? Não tens ninguém? O homem acena com a cabeça, concordando, mas está fraco demais para responder. Jesus olha em volta, não há ninguém nos campos. O lugar está realmente deserto. Ao norte, quase no topo de uma colina, há um pequeno grupo de casas. A oeste, entre a vegetação verde da encosta que se eleva com mais outeiros, onde os campos são substituídos por prados e bosques, há alguns pastores, entre um rebanho de cabras inquietas. Jesus olha novamente para o homem e pergunta: Se eu te ajudasse, achas que conseguirias vir àquela aldeia? O homem balança a cabeça e duas lágrimas escorrem pelas suas faces tão murchas que parecem enrugadas pela idade, enquanto a sua barba negra prova que ainda é jovem. Ele reúne forças para dizer: Eles expulsaram-me, medo da lepra. Eu não, e estou morrendo de fome. Ele ofega de fraqueza. Coloca um dedo na boca e retira uma polpa esverdeada, dizendo: Olha, estive a mastigar trigo, mas ainda é erva verde. Vou ter com aquele pastor, vou trazer-te leite morno, não tardarei. E Jesus quase corre para onde está o rebanho, cerca de 200 metros acima da estrada. Chega ao pastor, fala com ele e mostra-lhe onde está o homem. O pastor vira-se para olhar, parecendo indeciso se deve ou não atender ao pedido de Jesus. Ele então se decide, tira do cinto a tigela de madeira que carrega como todos os pastores, ordenha uma cabra e entrega a tigela cheia a Jesus, que desce a ladeira cautelosamente, seguido por um menino que estava com o pastor. Ele está novamente perto do homem faminto. Ajoelha-se ao lado dele, passa um braço em suas costas para apoiá-lo e pega a tigela, na qual o leite ainda está coberto de espuma,
perto de seus lábios. Faz com que ele tome pequenos goles. Em seguida, coloca a tigela no chão, dizendo: já chega, se você tomar tudo de uma vez, vai doer. Deixe seu estômago se recuperar um pouco com o leite que lhe dei. O homem não protesta, ele fecha os olhos e fica em silêncio, enquanto o menino o olha com grande surpresa. Depois de algum tempo, Jesus lhe oferece o cálice novamente para um gole mais longo e continua assim em intervalos cada vez mais curtos, até que não haja mais leite. Ele devolve a tigela ao menino e o dispensa. O homem se recupera lentamente. Com gestos ainda trêmulos, tenta se recompor de alguma forma. Sorri com gratidão, olhando para Jesus que se sentou na grama ao seu lado. Desculpa-se dizendo: eu te faço perder tempo. Não se preocupe, o tempo gasto em amar os irmãos nunca é perdido. Quando se sentir melhor, conversaremos. Estou me sentindo melhor, meu corpo está aquecendo e meus olhos. Pensei que ia morrer aqui. Meus pobres filhos, eu havia perdido toda a esperança. E até aquele momento eu tinha tanta esperança. Se não tivesse vindo, eu teria morrido, assim mesmo, na estrada. Teria sido muito triste, é verdade, mas o Altíssimo olhou para seu filho e o ajudou. Descanse um pouco agora. O homem obedece por algum tempo. Então abre os olhos novamente e diz: sinto-me um novo homem, quem me dera poder ir para Efraim. Por quê? Tem alguém lá esperando por você? Você vem de Efraim? Não, eu venho da região de Jabneel, perto do Mar Grande, mas fui para a Galiléia, ao longo das praias até Cesareia. Depois fui para Nazaré, porque tenho uma doença aqui. Ele toca o estômago. Uma doença que ninguém pode curar e que não me deixa trabalhar a terra. E sou viúvo, tenho 5 filhos. Um homem do nosso lugar, porque nasci em Gaza, de pai filisteu e mãe Ciro-fenícia. Um homem do nosso lugar era seguidor do Rabi Galileu, e ele veio até nós com outro homem, e nos falou do Rabi. Eu também o ouvi, e quando fiquei doente disse: sou sírio e filisteu, repugnante para Israel. Mas Hermasteu costumava dizer que o Rabi da Galiléia é tão bom quanto poderoso, e eu acredito nisso, e vou até ele. E assim que o tempo melhorou, deixei as crianças para a mãe da minha esposa, peguei minhas poucas economias, porque muitas tinham sido gastas com minha doença, e vim procurar o rabino. Mas o dinheiro não dura muito quando se viaja, principalmente quando não se pode comer todos os tipos de comida, e é preciso parar em hospedarias quando as dores impedem a viagem. Em Séforis, vendi meu burro porque não tinha mais dinheiro para mim e para dar o que era devido ao rabino. Pensei que, uma vez curado, poderia comer tudo na estrada e assim voltar para casa rapidamente. E trabalhando lá em meus campos e nos de outras pessoas, esperava compensar o que havia perdido. Mas o rabino não está em Nazaré nem em Cafarnaum. Sua mãe me disse, ele está na Judéia, procure-o na casa de José de Séforis, em Bezeta, ou no Getsemane. Eles poderão dizer onde ele está. Voltei a pé. Eu estava ficando cada vez pior, e meu dinheiro estava diminuindo. Em Jerusalém, para onde me disseram para ir, encontrei as pessoas, mas não o rabino. Eles me disseram: eles o expulsaram há muito tempo. Ele é amaldiçoado pelo Sinédrio. Ele fugiu, mas não sabemos para onde. Eu senti como se estivesse morrendo, exatamente como hoje. Não, mais do que hoje. Perguntei a centenas e centenas de pessoas na cidade e no campo. Ninguém sabia. Alguns choraram comigo. Muitos me bateram. Então, um dia, quando comecei a mendigar fora do recinto do templo, ouvi 2 fariseus dizendo: agora que sabemos que Jesus de Nazaré está em Efraim, não perdi tempo, e fraco como estava, vim aqui, mendigando pão, e estava cada vez mais em farrapos e com aparência de doente. E como não conhecia o caminho, peguei o errado. Hoje vim de lá, daquela aldeia. Durante 2 dias, chupei funcho selvagem
e mastiguei chicória e milho verde. Pensaram que eu era leproso por causa da minha palidez e me expulsaram, atirando pedras em mim. Eu só pedi um pedaço de pão e que me mostrassem o caminho para Efraim. Caí aqui, mas eu gostaria de ir para Efraim. Estou tão perto do meu objetivo. Será possível que eu não o alcance? Eu creio no Rabi. Não sou israelita, mas Hermasteu também não o era, e ele o amava da mesma forma. É possível que o Deus de Israel me trate com mão pesada para se vingar dos pecados daqueles que me geraram? O verdadeiro Deus é o Pai dos homens. Ele é justo, mas bom. Ele recompensa aqueles que têm fé e não faz os inocentes pagarem por pecados que não cometeram. Mas por que disseste que, ao ouvir que a residência do Rabi era desconhecida, sentiste como se estivesses morrendo mais do que hoje? É porque eu disse, eu o perdi antes mesmo de o encontrar. Ah, por causa da tua saúde. Não, não só por isso, mas porque Hermasteu disse certas coisas sobre ele que eu pensei que, se o conhecesse, não seria mais corrupto. Então, crês que ele é o Messias? Eu creio, não sei exatamente o que é o Messias, mas creio que o Rabi de Nazaré é o Filho de Deus. O sorriso de Jesus é radiante quando ele pergunta: E tendes a certeza de que, se ele é tal, vos ouvirá, embora não sejais circuncidado? Tenho a certeza, porque Hermasteu o disse. Ele é o Salvador de todos os homens. Para ele não há hebreus nem idólatras, mas apenas criaturas a serem salvas, porque o Senhor Deus o enviou para isso. Muitos riram. Eu acreditei. Se eu puder dizer a ele: Jesus, tem misericórdia de mim, ele me ouvirá. Oh, se vens de Efraim, leva-me a ele. Talvez sejas um dos seus discípulos. Jesus sorri cada vez mais e sugere: Tente pedir a mim que te cure. Tu és bom, homem. Há tanta paz perto de ti. Sim, tu és tão bom quanto o próprio Rabi. E ele certamente te concedeu o poder de fazer milagres, porque para ser tão bom quanto tu és, tu só podes ser um dos seus discípulos. Descobri que todos aqueles que me disseram que eram, assim eram bons. Mas não te ofendas se eu te disser que tu podes curar corpos, mas não almas. E eu gostaria também que a minha alma fosse curada, como aconteceu com Hermasteu, que me tornasse um homem justo. E só o Rabi pode fazer isso. Sou um pecador além de doente. Não quero ser curado no meu corpo e depois morrer um dia também com a minha alma. Eu quero viver. Hermasteu disse que o Rabi é a vida da alma e que a alma que crê nele vive para o bem no reino de Deus. Leva-me ao Rabi. Sê bom. Por que estás a sorrir? Provavelmente porque pensas que sou ousado em querer ser curado sem poder dar uma oferenda? Mas, assim que eu estiver curado, poderei cultivar a terra novamente. Tenho frutos lindos. Que o rabino venha quando os frutos amadurecerem, e eu o pagarei com hospitalidade pelo tempo que ele desejar. Quem lhe disse que o rabino quer dinheiro? Hermasteu? Não, pelo contrário. Ele costumava dizer que o rabino tem pena dos pobres e os ajuda primeiro. Mas esse é o costume com todos os médicos e com todos, em suma. Mas não com ele, posso lhe garantir. E lhe digo que, se você puder incitar sua fé e pedir o milagre aqui, e acreditar que é possível, você o terá. O que você diz é verdade? Tem certeza? Claro, se você é um de seus discípulos, não pode mentir ou estar errado. E embora eu lamente não ver o rabino, quero obedecer a você. Talvez, perseguido como ele é, ele não queira ser visto. Ele não confia mais em ninguém. Você tem razão, mas não seremos nós que o arruinaremos, serão os verdadeiros hebreus. Mas, bem, eu digo aqui, ajoelha-se com dificuldade. Jesus, Filho de Deus, tem misericórdia de mim, e seja feito a ti segundo a tua fé, diz Jesus, fazendo o seu gesto de autoridade sobre as doenças. O homem parece estar ofuscado, como se tivesse sido atingido por uma luz repentina. O homem percebe,
Não sei se por um lampejo de seu intelecto, por uma sensação física ou por ambos ao mesmo tempo. Quem é o homem que está diante dele? E emite um grito tão estridente que o pastor, que provavelmente descera em direção à estrada para ver, acelera o passo. O homem está no chão com o rosto na grama, e o pastor, apontando para ele com seu cajado, pergunta: Ele está morto? Mais do que leite é necessário quando o homem está perdido. E ele balança a cabeça. O homem ouve e se levanta, forte e saudável. Ele grita: Morto? Estou curado, sou um novo homem. Ele fez isso comigo. Não estou mais definhando de fome, nem sofrendo de nenhuma doença. Sinto-me como no dia em que me casei. Oh, bendito Jesus! Como não te reconheci antes? A tua piedade deveria ter me dito o teu nome. A paz que experimentei perto de ti foi tolice minha, perdoa o teu pobre servo. E se joga no chão mais uma vez, adorando. O pastor deixa suas cabras e corre e salta em direção à pequena aldeia. Jesus senta-se perto do homem curado e diz: Tu me falavas de Ermasteu, como se ele estivesse morto. Então sabes como ele morreu. Só quero uma coisa de ti, que venhas comigo a Efraim e contes como ele morreu a um homem que está comigo. Depois te enviarei a Jericó, a uma discípula minha, para que ela te ajude na tua viagem de volta. Se queres, irei, mas agora que estou saudável, já não tenho medo de morrer no caminho. Até a erva me pode alimentar e não é vergonhoso mendigar, porque não gastei tudo que tinha em orgias, mas por um propósito honesto. É isso que eu quero. Dirás a ela que me viste e que a estou esperando aqui. Ela pode vir agora, ninguém a incomodará. Poderás dizer-lhe isso? Sim, irei. Ah, por que te odeiam, se és tão bom? Porque muitos homens estão possuídos por demônios. Vamos. Jesus parte em direção a Efraim, e o homem segue-o sem vacilar. Apenas a sua notável magreza é sinal das suas doenças e privações passadas. Enquanto isso, muitas pessoas descem da pequena aldeia, gritando e gesticulando. Chamam Jesus. Dizem-lhe para parar. Jesus não as ouve. Pelo contrário, acelera o passo. E eles o seguem. Lá está ele novamente perto de Efraim. Os camponeses que se preparavam para ir para casa ao pôr do sol o cumprimentam e olham para o homem que estava com ele. Judas de Queriote aparece de repente de uma viela. Ele se assusta ao ver o mestre. Mas Jesus não demonstra nenhuma surpresa. Ele apenas se dirige ao homem dizendo: Este é um dos meus discípulos. Fala-lhe de Ermasteu. Logo se diz, ele era incansável na pregação de Cristo, mesmo depois de decidir separar-se de seu companheiro para ficar conosco. Disse que precisamos mais do que ninguém de te conhecer, Rabi, e que queria te fazer conhecido em sua pátria, e que voltaria a ti depois de anunciar teu nome publicamente em todas as aldeias mais pequenas. Vivia como um penitente. Se algumas pessoas miseráveis lhe davam pão, ele as abençoava em teu nome. Se lhe atiravam pedras, ele se retirava, abençoando-as da mesma forma, e alimentava-se de frutas silvestres ou de moluscos marinhos que apanhava nos recifes ou que escavava na areia. Muitos diziam que ele era louco, mas ninguém o odiava de verdade. No máximo, o expulsavam como se fosse um homem de mau agouro. Um dia o encontraram morto numa estrada, não muito longe de onde eu morava, na estrada que leva à Judéia, quase na fronteira. Nunca se soube do que ele morreu, mas o boato é que ele foi morto por alguém que não queria que o Messias fosse pregado. Ele tinha um grande ferimento na cabeça. Disseram que ele havia sido pisoteado por um cavalo, mas eu não acredito nisso. Ele ainda sorria, estendido na poeira da estrada. Sim, ele realmente parecia estar sorrindo para as últimas estrelas da noite, mais clara do mês de Elul, e para o sol nascente pela manhã. Alguns horticultores o encontraram ao amanhecer, enquanto iam à cidade com seus vegetais, e me avisaram quando vieram buscar meus pepinos.
Corri até lá para vê-lo. Ele estava descansando em grande paz. Você ouviu? Pergunta Jesus a Judas. Sim, ouvi. Mas você não disse a ele que ele o serviria e teria uma vida longa? Eu não disse exatamente isso. O tempo que passou obscureceu sua mente. Ele não me serviu evangelizando em lugares de missão e não teve uma vida longa? Que vida é mais longa do que a conquistada por aqueles que morrem a serviço de Deus? Longa e gloriosa. Judas dá aquele riso malicioso que tanto me irrita, mas não responde. Enquanto isso, os da pequena aldeia se juntaram a muitas pessoas de Efraim e estão falando com elas, apontando para Jesus. Jesus diz a Judas: Leve o homem para casa e termine de restaurá-lo. Ele partirá depois do sábado, que está começando. Judas obedece e Jesus permanece sozinho, caminhando lentamente, curvando-se para observar algumas espigas de trigo, nas quais começam a aparecer leves indícios de espigas. Alguns homens de Efraim perguntam-lhe: Este trigo é bonito, não é? Bonito, mas igual ao de outras regiões. Claro, mestre, é tudo trigo, deve ser igual. Achas? Então o trigo é melhor do que os homens, porque, se semeado com habilidade, produz o mesmo fruto aqui que na Judéia ou na Galiléia, ou, por assim dizer, nas planícies ao longo do grande mar. Os homens, por outro lado, não produzem o mesmo fruto, e também o solo é melhor do que os homens, porque quando uma semente lhe é confiada, é boa para a semente sem fazer diferença se a semente é da Samaria ou da Judéia. É verdade, mas por que dizes que o trigo e a terra são melhores do que os homens? Por quê? Há pouco tempo, um homem, por piedade, pediu um pedaço de pão à porta de uma aldeia e foi expulso porque as pessoas daquele lugar pensaram que ele era judeu. Foi expulso quando lhe atiraram pedras e o chamaram de leproso, o que ele pensou se referir à sua magreza, mas era uma referência à sua origem. E aquele homem quase morreu de fome ao longo da estrada. Assim, as pessoas daquela aldeia, as pessoas que te enviaram para me interrogar e que gostariam de vir à casa onde moro para ver o homem que foi curado milagrosamente, são piores do que trigo e torrões de terra, porque não foram capazes, embora tivessem sido bem ensinados por mim durante muito tempo, de dar o mesmo fruto que aquele homem, que não é judeu nem samaritano e nunca me tinha visto nem ouvido, mas que aceitou as palavras de um dos meus discípulos e creu em mim, sem me conhecer. E porque eles são piores que os torrões de terra, pois rejeitaram o homem, porque ele era de uma semente diferente. Eles gostariam agora de vir satisfazer sua fome de curiosidade, enquanto não foram capazes de satisfazer a fome de um homem definhando. Diga a eles que o mestre não satisfará tal curiosidade vã, e todos vocês fariam melhor em aprender a grande lei do amor, sem a qual nunca poderão ser meus seguidores. Não é o seu amor por mim que por si só salvará suas almas, mas é o amor pela minha doutrina. E minha doutrina ensina o amor fraternal, sem distinção de raça e senso. Então, que essas pessoas de coração duro, que entristeceram meu coração, vão embora, e que se arrependam se quiserem que eu as ame. Porque tenham isso em mente, se eu sou bom, também sou justo. Se eu não faço distinções e vos amo como amo os da Galiléia e da Judéia, isso não deve torná-los tão estupidamente orgulhosos a ponto de pensar que vocês são o povo favorito, ou autorizá-los a fazer o mal sem medo de serem repreendidos por mim. Eu louvo e repreendo, segundo a justiça, meus parentes e apóstolos, bem como qualquer outra pessoa, e há amor na minha reprovação. E faço isso porque quero a justiça no coração das pessoas, para que um dia eu possa recompensar aqueles que a praticaram. Vocês podem ir e informar os outros, para que a lição dê frutos em todos. Jesus se envolve em seu manto e caminha em direção a Efraim, deixando seus interlocutores, que se afastam um tanto desanimados, para repetir as palavras do Mestre ao povo da aldeia impiedosa.
Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.